Bom dia, tá começando mais um Café com Claudinho Gaúcho, especial Claudinho Gaúcho na estrada. Hoje nós vamos para a cidade de Foz do Iguaçu conhecer um pouquinho do que não é mostrado pelas agências de turismo, do que não é mostrado no turismo convencional. É um passeio pelas ruas da cidade e um pouco mais ainda. Acompanhe aí. Claudinho, é muito legal receber você na nossa cidade, isso é bacana. E aí quando você vem e fala para mim que quer conhecer a cidade por circuitos que não são tão turísticos, por circuitos que não são tão conhecidos, eu fico muito feliz, porque esse é o tipo de coisa que motiva a gente, né? Eu sou guia de turismo em Foz do Iguaçu há mais de 20 anos, meu nome é Diogo Marcel. A gente trabalha muito tentando mostrar esse outro caminho. A gente até fala, como a gente recebe muito turista de outros lugares, né, turistas estrangeiros, a gente fala que os nossos circuitos são circuitos outside of the tourist trail, ou seja, fora do circuito turístico. E aí dentro disso, né, a gente tem a nossa empresa, que é a Let's Go Travel, depois você dá uma olhada. Tá embaixo o telefone aí para você procurar já. Então, essa nossa empresa realmente ela é dedicada em mostrar o cenário da cidade com outros olhares. Dentro disso, o que a gente fez? Em 2015, mais ou menos, a gente inventou, assim, de fazer o Walking Tour. A gente fala, inventou não, né? Porque eu viajo bastante também, gosto de conhecer outros lugares. E me senti muito influenciado com outros destinos que eu ia, porque todo lugar tinha um Walking Tour. Quando a gente volta para Foz, a gente sabe que Foz do Iguaçu não tinha esse formato. Então a gente começa a fazer esse passeio, tá? Esse passeio ele sai todos os dias, terças e quintas. Esse passeio a gente faz ele de forma voluntária, tá? Ele é um passeio gratuito na cidade, tá? Então terças e quintas ele é de forma gratuita. Mas como o Claudinho fez com a gente aqui, a gente também faz outros dias esse passeio. É só entrar em contato, a gente se organiza e a gente sai para o passeio. Então esse passeio ele quer mostrar o quê? Ele quer mostrar a cidade de Foz do Iguaçu, não somente na sua questão da cidade, mas todo esse percurso que a gente passa, que isso vem lá desde a época colonial. Para que a gente tenha uma ideia, nossas cataratas, as cataratas do Iguaçu, ela foi descoberta em 1541. Então você imagina essa época, né? O Brasil sendo descoberto lá 1500, né? Ou seja, já tinha sido descoberto, os índios estavam aqui, mas Cabral chegou aí em 1500. As cataratas 1541, pois essa região era uma região de muito movimento na época da colonização. Então Foz do Iguaçu representa isso. Um dos pontos muito importantes dentro dessa história, né, pré-colonial, colonial até os dias de hoje também, é o caminho do Piabiru. O caminho do Piabiru, que é um caminho transcontinental que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, ele passava também por Foz do Iguaçu, né? Então o caminho do Piabiru é uma dessas grandes trilhas aí que desde o período pré-colonial já se fazia como caminho para os colonizadores, para os índios e para os nativos que aqui viviam. Então a gente começa a nossa aventura hoje, né? Nosso passeio, nosso walking tour. Nosso ponto de encontro é no Sushi Hokkai, tá? O Sushi Hokkai é um restaurante japonês aqui na cidade e a gente gosta de se encontrar aqui, por quê? Porque a nossa cidade também é um lugar de muitas etnias. Foz do Iguaçu tem mais de 80 etnias, Claudinho. Várias línguas, várias línguas, comidas. Várias comidas, pessoas do mundo todo aqui passando, né? É uma cidade de fronteira, faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com a Argentina, uma cidade de grandes rios, da usina de Itaipu. Então esse ponto aqui traz a referência do quê? Um restaurante japonês, uma alta gastronomia, um restaurante muito bom na cidade, que traz essa imagem também da gastronomia internacional que a gente tem. A gente como guia às vezes é questionado, mas qual é o prato típico de Foz? Eu poderia dizer pirão de peixe, né, o nosso dourado e tal, mas a verdade é que a nossa culinária ela é internacional. Aqui são mais de 80 pratos típicos, já que são mais de 80 etnias. É isso, então aqui é nosso ponto de encontro, o Sushi Hokkai, e o Sushi Hokkai ele está onde? Ele está sobre aqui a Avenida Jorge Chimiofeng. A Avenida Jorge Chimiofeng é uma das principais avenidas de Foz do Iguaçu, no sentido que da gastronomia, da noite, os bares, né? Tá tudo nessa região da Jorge Chimiofeng. E o Jorge Chimiofeng, ele também é um personagem muito importante na nossa caminhada, porque ele é o primeiro prefeito de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu é uma cidade de 1914, né? Completou aí seu aniversário logo no mês de julho, 10 de julho é o aniversário de Foz do Iguaçu, então todo dia 10 aí a gente comemora o aniversário de Foz do Iguaçu. E a nossa caminhada inicia pela Avenida Jorge Chimiofeng e a gente vai contando um pouco dessa história. Falando do nosso primeiro prefeito, né, o Jorge Chimiofeng, Foz do Iguaçu tem uma característica no sentido de que muitos influências alemãs nessa região também. Jorge Chimiofeng era de descendência
alemã, né? Ele percebe que esse território ele começa a ser difundido no Paraná. E aí a gente vai um pouco mais para trás, né? Vamos voltar um pouco lá na Guerra do Paraguai, lá em 1800, lá quando não se falava ainda em Foz do Iguaçu. Como essa guerra influenciou até hoje na cidade de Foz do Iguaçu ser o que é. Pois aqui começou-se a buscar o marco das divisões desse território. Tanto que um dos pontos turísticos que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu, que é o Marco das Três Fronteiras, ele foi colocado lá em 1903. Então essa guerra, ela começa em 1864 e ela se estende até 1870. Nesse período da Guerra da Tríplice Aliança, né, onde Argentina, Uruguai e Brasil se juntam para guerrear contra o Paraguai. O Paraguai sofre baixas gigantescas, assim, partes da história conta que cerca de 80% da população do Paraguai foi dizimada, né? Os homens mesmo? Os homens mesmo, estima-se que até mais de 80%, né? Essa foi uma guerra muito sangrenta, pois Sim. mulheres e crianças também lutaram nessa guerra, tanto que no Paraguai o dia da criança é comemorado no dia de um dos confrontos onde morreram centenas de crianças. Então o Dia da Criança no Paraguai é um dia distinto do que a gente comemora aqui, aqui no Brasil, né? Foz do Iguaçu também tem uma característica dentro disso, do que é a guerra, pois aqui também se montou o limite, né? Toda a extensão do Rio Paraná. Aqui a gente passa pelo Colégio Bartolomeu Mitre. O Colégio Bartolomeu Mitre, ele é o primeiro colégio de Foz do Iguaçu, a primeira escola de Foz do Iguaçu. Quando ele se inicia, ele não estava aqui nesse lugar que ele está hoje, né? Mas ela é tida como a primeira escola de Foz do Iguaçu. E aí quando você para pensar, Bartolomeu Mitre, ele era o presidente da Argentina na época da Guerra do Paraguai, né? E é um pouco icônico para a gente ter o nome de um presidente da Argentina, né, nomeado numa escola sendo a primeira escola da nossa cidade, levando o nome de um presidente argentino, e não porque uma personagem brasileira, né? Para você ver o tamanho que essa guerra teve importância, né, nessa região aqui. Como você comentou, sua mãe é? A minha mãe é da família argentina. O pai? O pai gaúcho. Meu avô paraguaio. Então, faz parte da cultura, né? Não tem como fugir disso. Nessa questão também, quando a gente faz essa caminhada, mostrar um pouco dessa riqueza cultural, né? Porque em muitos lugares hoje, esse turista, principalmente o pós-pandemia, né? Sim. Pós-pandemia, a gente vê que as pessoas, quando viajam, estão mais querendo se conectar a histórias, né, a experiências. E para se conectar a histórias, às experiências, é muito importante a gente ouvir bem, a gente compreender o que está sendo falado, né? E para isso precisa o quê? Fazer um teste de audiometria. Como é que está a sua audição? Como é que está a audição da sua família, né, dos seus filhos, do seu avô, do seu pai, da sua mãe? Você sabia que esses testes não têm custos na Telesom? Escuta o recado da Zene aí. Bom dia, Zene. Bom dia, Claudinho. Bom dia para você que levantou aí de manhã para assistir esse programa maravilhoso. E eu quero perguntar algumas coisas para você que de repente está aí com dificuldade para ouvir a TV mesmo. De repente você está precisando aumentar um pouquinho mais o volume da TV, está pedindo para as pessoas repetirem, ou está dizendo assim, eu ouvi, mas não entendi. Então, pode ser que você esteja com uma dificuldade para ouvir ou perda auditiva. Então, nós da Telesom estamos aqui para te dar um recado bem especial. Você pode ir lá na Telesom e nós vamos te receber com carinho, fazer o teu exame de audiometria, que não tem custo, e verificar juntos ali qual é o grau da perda auditiva, qual é o grau de entendimento, a configuração do teu canal auditivo para ver que tipo de aparelho auditivo você pode usar. Hoje tem muitas coisas boas, discretinhas, então se você até hoje não teve a iniciativa de nos procurar, agora tem boas razões, né? Porque você pode tratar o seu problema sem precisar mostrar para as pessoas. Tem aparelho auditivo invisível, interno, né, que se você não contar, ninguém sabe que você usa aparelho. E tem aparelhos auditivos externos, mas também muito discretos.
Mas a tecnologia aumentou muito hoje. Então, de repente, você está com dificuldade para atender uma ligação. Tem dificuldade para entender as pessoas ao telefone. Hoje já tem aparelho auditivo, que o som da ligação vem direto dentro do aparelho auditivo. Você pode, inclusive, atender pelo próprio aparelho. Quer mamata melhor, né? Quer mordomia melhor do que essa? Poder ouvir, poder entender, poder falar com familiares que, de repente, estão longe e você tem dificuldade de conversar. Então, se você antes estava demorando porque pensava que é difícil procurar alguém, que é cara a consulta, na Telesom a avaliação não tem custo. Você pode vir, fazemos a tua avaliação. Se você não precisar de aparelho auditivo, nos tornamos amigos. E se você precisar de aparelho auditivo, vamos juntos encontrar o melhor aparelho para você e te dar a melhor assistência. Porque a Telesom, além de ter aparelhos para a adaptação, também tem um laboratório próprio para fazer toda a manutenção, revisões, limpezas e consertos. Então, venha nos visitar. Estamos no centro de Curitiba, Marechal com Marechal, bem no coração de Curitiba. E você vai ser muito bem recebido. Venha nos visitar, viu? Tchau, Claudinho. Tchau para você e nos vemos na próxima semana. Então, com a caminhada que a gente faz, é fazer uma apresentação da cidade para as pessoas que querem conhecer um pouco mais a nossa história, a nossa cultura. Nisso também a gente vai apresentando a cidade para que a pessoa que fique aqui também tenha conhecimento dos pontos para poder dar uma volta pela cidade depois. Como o nosso programa passa na região capital, Campos Gerais, litoral paranaense, lá o turismo do curitibano, boa parte dele é vir e fazer compra no Paraguai. Não é passar 2 dias, não, às vezes é só bate e volta. Então é interessante a gente mostrar esse outro lado do Foz, porque lá no Paraná, lá em Curitiba, quando a gente fala Foz, o pessoal pensa justamente o quê? Paraguai, o free shop da Argentina e no máximo as cataratas. O Foz não é só isso. Nós temos muito turista de fora do nosso país que conhece muito mais Foz do que o curitibano. Que é dentro do mesmo estado, né? E assim já fica o convite, né, para todos os curitibanos que pensam em Foz do Iguaçu, vem conhecer um pouco mais a história de Foz. A gente chega aqui, ó, numa esquina também que é bem icônica, assim, na questão da cidade. É uma cidade que sempre está bem paramentada, né, quando a gente fala na questão de polícia, de fiscalização e tudo mais. Como a gente sabe, o Brasil todo passou por um tempo de ditadura, né? Um tempo que eram os militares que tomavam conta, que, né, exerciam o poder, e Foz do Iguaçu, claro, fazia parte disso. Então, Foz do Iguaçu é uma cidade conservadora, né? Uma cidade que realmente tem essa presença, e durante esse tempo, essa região aqui, que é a Avenida Brasil, né? Isso foi a primeira avenida da cidade, né? Cidade é de 1914, então quem iniciou toda a construção da cidade foram os militares, pois Foz do Iguaçu ela iniciou como uma colônia militar antes de ser um município. E aqui a gente tem então essa representação militar. Isso aqui é o primeiro banco de Foz do Iguaçu. Se vocês prestarem atenção, ó, esses azulejos são da época ainda. Tá? Isso aqui foi o Banco do Brasil, esse prédio. Então esse prédio, o primeiro banco da cidade foi o Banco do Brasil, também foi a sede da Polícia Federal, né, mais contemporâneo um pouco ao nosso tempo, e também já prendeu alguns barras aí da nossa fronteira, né, já ficaram presos aqui também por ser a Polícia Federal, né, aqui, ser nesse ambiente. Hoje é o Ministério do Trabalho, foi um prédio... Continua com as portas com grade de segurança do banco. Se vocês perceberem, são as características aí dos bancos do Brasil da época, né? As grades de banco, as colunas mostrando essa imponência, né, de um banco. Então representa um pouco do que era o poder daquela época, né? Então naquela época, essa esquina, ela representa um pouco disso, né? Do poder da época, onde a gente tem os militares, aonde a gente tem o banco e aonde a gente tem a igreja, né? A nossa primeira igreja. A primeira igreja também tido como um dos primeiros prédios aí de Foz do Iguaçu. Claro que na época ela foi feita uma casinha de madeira, né, onde se fez a primeira missa, onde
foi feita a iniciação, né, dessa comunidade, que era a Vila Iguaçu na época, né? Pertencia a Guarapuava. Pertencia a Guarapuava nessa época, a chamada Vila Iguaçu. Então aqui é a paróquia São João Batista. Então, nesse sentido, a igreja ela é um dos prédios icônicos também, históricos da nossa cidade. Do lado, a gente consegue ver o que era a escola de padres. Até hoje, ela é um seminário, né? Então, alguns padres vivem aí também, estudam para ser padre. Então, falando um pouco da igreja, né? Essa igreja, sendo um dos primeiros prédios de Foz, ela foi feita numa estrutura de madeira. Então, e era um lugar festivo também, as festas, né, as reuniões da comunidade aconteciam nessa igreja. E nenhuma dessas festas, né, foram soltar foguete, foram fazer os balão, aquelas festividades que tinha na época. Não é que botaram fogo na igreja, e a igreja pegou fogo na época. E aí, a partir disso, reformaram e fizeram a igreja nesse estilo que ela é hoje, né? Então você está acompanhando aí o Na Estrada com Claudinho Gaúcho. Fizemos um passeio aí pelos rios de Foz do Iguaçu com o Catamarã 2. Fomos conhecer as divisas, né, as pontes, aonde divide ali o Brasil com a Argentina, que tem a ponte de acesso, o Brasil com o Paraguai, agora com 2 pontes. A nova ponte, essa ponte estaiada ainda não está funcionando, mas em breve ela vai ser mais um dos acessos ao Paraguai. Então eu convido você que quer ir conhecer Foz do Iguaçu, que não se atrele só às compras do Paraguai. Não, vá visitar, vai conhecer um pouquinho da cultura também. Daqui a pouco mais no Walk Tour tem um pouco mais de histórias que nós vamos estar mostrando para você aí, né? Um pouco mais do folclore. Mas nesse passeio nosso pelo Catamarã é um barco, pessoal, para quem não conhece, né, de 2 pisos, onde o piso superior é um deck aberto e embaixo ele tem uma cozinha maravilhosa, onde nós podemos almoçar ali com eles e conhecer um pouco mais dessas histórias de Foz do Iguaçu, do verde, do espaço, e do que é as divisas ali do Brasil com o Foz do Iguaçu. Também tem música ao vivo dentro do Catamarã. Quer ver? Acompanha um pouquinho aí como é que foi o nosso passeio pelo Catamarã. E de tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão em minha porta bate. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Peraí, preciso voltar aqui um pouquinho, volta aqui, que essa parte é importante, estava passando batido, vamos voltar. Fico tão empolgado que é tanta informação, mas vamos voltar aqui à Avenida Brasil, que tem mais um detalhe interessante da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela teve sendo a primeira cidade de Foz do Iguaçu, ela tem a sua importância. Então, foi feito na Avenida Brasil uma representação do que seria a lenda das cataratas. Vocês já ouviram falar da lenda das cataratas, Naipi, Tarobá, né? Aquela história de amor impossível. Antes de tudo, o rio Iguaçu era calmo e corria sem nenhuma catarata. Nas margens dele vivia uma tribo de índios caigangues. Essa tribo adorava o deus Tupã e seu filho, deus Emiboy, um deus em forma de serpente que vivia nas águas do rio Iguaçu. Os índios desta tribo ofereciam como sacrifício para o deus serpente as virgens mais belas. Até que certo dia, Naipi, filha do cacique Gobe, seria sacrificada. Ela era uma índia dona de uma beleza tão grande que as águas do rio paravam toda vez que ela se olhava nele. Durante o ritual de consagração de Naipi, o jovem guerreiro Tarobá, que era apaixonado por ela, fugiu com Naipi dentro de uma canoa pelo rio. Ao saber da fuga, o deus serpente ficou furioso e penetrou nas entranhas da terra, se contorcendo,
o que produziu uma enorme fenda que originou as cataratas. Naipi e Tarobá nunca mais foram vistos. A lenda ainda diz que Naipi foi transformada numa rocha central das cataratas e Tarobá foi transformado em uma palmeira que está na ponta de um abismo. Claro que não conseguem fugir do deus M-Boi, e nesse momento Deus M-Boi transforma eles em uma palmeira e em uma pedra. Então aqui a gente tem a representação do que seria a palmeira, que seria o Tarobá, e do outro lado a pedra, que seria a Naipi. E durante um tempo a avenida era pintada da cor vermelha, que representava a água do rio Iguaçu. Né? Isso também é uma coisa que a gente tenta trazer, Claudinho. Tá? E aí a gente vai entrar numa questão importante, que também a gente tem que trazer para a discussão às vezes, que é assim, uma representação bonita na nossa avenida, e aqui ainda um pouco esquecida. Sim, né? E faz parte da história, faz parte do nosso folclore, porque esse é o nosso folclore, o folclore brasileiro, né? Que a gente conhece muito do folclore americano e esquece um pouco da nossa história, né? Então, dentro do que a gente faz no Walking Tour, a nossa missão é resgatar qualquer vestígio da nossa história, do nosso folclore, da nossa cultura. E a Avenida Brasil, através dessa arte que foi feita, né, representando aí a lenda das cataratas, hoje está aqui ainda, porém passa um pouquinho despercebida, mas não pelos nossos olhos e pelos olhos dos visitantes que a gente daqui traz. para frente nunca mais vai passar despercebido, porque eu tinha passado e não tinha notado. Para mim era uma araucária, a representação de uma araucária. Não tinha visto a pedra do lado de lá. Então isso acaba mudando o jeito de ver a cidade. É muito bacana esse passeio, é muito bacana conhecer um pouquinho da história, né? Foz não dá para dizer um pouquinho, porque aqui tem muita história. Vamos mostrar. Vamos lá, conhecendo Foz do Iguaçu pelas ruas da cidade. Vamos lá. Aqui a gente chega à rampa, né, que é conhecida como a Rampa da Marinha, né? Pois era aqui que fazia-se o cruze que a gente estava comentando antes da construção da ponte. E aqui em cima a gente tem a casinha do Popeye. O seu Popeye, ele é um pioneiro da cidade também de origem alemã. Foi marinheiro durante a vida toda. Ele foi piloto aqueles barcos que você vê no passeio de barco nas cataratas. Uhum. Ele foi piloto desses barcos durante muitos anos. E hoje ele mora por aqui, na barranca do rio. Ó, daí, aqui a gente pode perceber também o quê? A parte da geologia, né? A geologia nossa, né? De pedras basálticas, né? Toda a região das cataratas, toda a margem dos rios nossos. Após o cataclisma que se teve, né? Você vê toda essa região riquíssima em ferro, né? Nossa terra roxa, que é conhecida, terra vermelha, que provém, né, das pedras basálticas. E aí, se a gente caminha, Claudinho, nessa margem, a gente encontra alguns cristais, né? Pois vem do basalto, né? Um pouco dessas pedras brilhantes aí que a gente tem aqui na região. Mas não chega a ser diamante. Eu nunca tive a sorte de encontrar um diamante, viu? Mas gostaria. A pedra basáltica, ela é de vulcão, vamos dizer assim, para o pessoal entender melhor em casa. A pedra basáltica, ela seria lava petrificada, né? Ela seria lava petrificada. Mas no Brasil não tem mais vulcão. No Brasil a gente não tem... Ainda bem, porque dá medo. Que eu tenho conhecimento, acho que a gente não tem vulcão não, mas né, vai que daqui a pouco estoura alguma coisa. Agora um pouquinho mais para você aí, acordamos de madrugada nas nossas viagens, então é gostoso. Viajar de motorhome é uma coisa diferente para a gente que sempre ficou em casa, que sempre viaja ou fica em hotel ou fica na casa de parentes, de amigos, né? Então acordamos cedo junto com o sol, aí nós dormimos num posto de gasolina lá na cidade de Coronel Vivida. E pegamos a estrada já cedinho, tomando um café ali, dirigindo, curtindo esse nascer do sol, esse dia maravilhoso que nasceu para a gente poder curtir. Fomos até a cidade de Barracão, seguimos em frente, viajamos bastante, muita estrada. O pessoal é muito cordial com a gente na estrada, né? Então, quando a gente pega a estrada com um ônibus desse tamanho, mais uma Toyota pendurada atrás ali, viajando, a gente acaba atrapalhando um pouquinho o trânsito. Então, sempre que possível, a gente encosta, deixa o pessoal passar, tenta ser um pouco cordial também para aproveitar essa viagem. Eu quero convidar você que está em casa, às vezes a pessoa fala assim, eu estou meio deprimido,
Gente, pega teu carro, desce a Estrada da Graciosa, vai até a Colônia Huitmansur, sai um pouco, toma um ar, veja a natureza. Né? Quando nós estivemos em Foz do Iguaçu, uma das guias que esteve com nós lá na Cataratas, ela comentava assim que o pessoal vem aqui, ele vê tudo o que é grande e às vezes esquece de ver os detalhes. Né? Quando a gente estava lá, pequenos passarinhos atravessam a cachoeira e ficam parados atrás da cachoeira. São pequenos detalhes. E na estrada também, a gente vai viajando dentro do carro com a família, a gente começa a observar pequenos detalhes, principalmente a gente que está em motorhome, que a gente vai em baixa velocidade. Aí a velocidade está acelerada, que é para poder mostrar um pouquinho de como foi essa viagem para você. É muito gostoso curtir essa parte da estrada, parar, conversar. Hoje a gente está sempre muito corrido, né? Tudo tem que ser ligeiro, tudo tem que ser rápido. Antigamente a gente ligava para pedir um táxi, demorava 30, 40 minutos para chegar. Hoje o Uber demora 3 minutos, a pessoa já está tendo um ataque. Nossa, porque eu tinha que estar aqui, porque eu tinha que sair. Então a gente tem que aprender a curtir um pouquinho mais a vida. Isso está sendo muito bom para mim. Eu falo isso por experiência própria. É como meu pai comenta, a orelha que está mais perto da boca é a da gente mesmo. Então tudo que eu falo aqui serve de chicote para mim. Ó, andamos em estradas de chão, né? Fomos visitar uns parentes da Maria lá em Pinhão, e é uma estradinha de chão para chegar lá, pegamos com o ônibus com a Toyotinha pendurada atrás, mais as duas bicicletas, com a bicicleta de 2 lugares, a bicicleta de 1 lugar, e estamos curtindo, estamos aproveitando e tentando mostrar um pouquinho disso para vocês. A gente tem um certo bloqueio, né? Nessa viagem está indo eu, o meu filho e a minha esposa. Então, nós não estamos levando cinegrafista, não estamos levando o pessoal especializado em fazer coleta de imagem. Nós mesmos, que nem ali a Maria desceu para fazer essa imagem, foi de a pé atrás, até encostar lá onde nós estávamos com o motorhome, para poder colher essas imagens e trazer para você. Então, estamos tendo um bloqueio? Estamos aprendendo novamente como fazer para poder mostrar para você, para mostrar um pouquinho de como está sendo feita a nossa viagem, de como está sendo feito esse trabalho, de como nós fizemos o bate-papo. Então conversamos com muita gente, tem muito material para nós irmos mostrando para vocês aí. Entre no YouTube, Paraná Querido Band, está lá na íntegra o vídeo para você ver da semana passada, Foz do Iguaçu mesmo. Nós vamos fazer algumas rotas de turismo em Foz do Iguaçu, aí a ponte nova, né? Que tem a ponte da amizade, essa é a nova, não está funcionando ainda. Tem do lado ali, se você prestar atenção, uma roda gigante, gigantesca, né, que ela leva um certo tempo para dar a volta completa. Queremos ver o lado turístico, mas eu gosto muito de ver o outro lado da cidade, que são aquelas coisas pitorescas, aquelas coisas mais simples e que fazem o dia da gente ser melhor, que fazem a gente conhecer um pouco mais da onde a gente está, da cultura, da culinária. E aí depois que a gente sai da cidade, eu fico lembrando, poxa, eu podia ter filmado isso. Poxa, nós podíamos ter filmado aquilo, mas tenham paciência com a gente, que nós vamos logo, logo, vamos chegar numa certa nível de perfeição. Né? Por enquanto, a gente está aprendendo a fazer esse programa. Ah, Gaúcho, mas você tinha que levar a cinegrafista. Sim, nós poderíamos levar. Nós teríamos que ter mais um outro motorhome, nós teríamos que ter uma verba para pagar esses cinegrafistas diárias, alocação de equipamento, para poder fazer um programa diferenciado. Mas eu acho que assim a gente consegue dar aquele gosto peculiar para você com os nossos olhos, com a visão de pessoas que não são técnicos em cinegrafia, que não são pessoas que têm visão de cineasta, e sim uma pessoa comum que está ali gravando e mostrando um pouquinho para você aqui com essa oportunidade que a Band nos dá nas manhãs de domingo. Aí nós estamos bem na tríplice fronteira. Se você olhar para o lado esquerdo é o Brasil, né? No lado ali no centro, na pontinha do centro ali, é a Argentina. Agora vai mostrar a montanha-russa. Você viu como é que eu falei? A gente não tá, a gente está fazendo com os olhares da gente. Então, ali é o centro, é a Argentina, e para o outro lado é o Paraguai. Aí a tríplice fronteira por água, né? Aí ela tem lá o marco de um lado e o marco do outro. Então, Foz do Iguaçu ela tem aqueles locais turísticos normais, aí Itaipu, as cataratas, né? Tem muito parque, muito espaço, mas também tem um turismo peculiar na cidade de Foz do Iguaçu, onde você vai conhecer um pouquinho da história, né? Ali na parte que hoje onde é a Catarata Santos Dumont, tem uma história muito bonita ali, que logo, logo, se tiver a oportunidade, nós vamos estar contando para você. Ou se você for a Foz do Iguaçu, pegar um guia de lá, ele vai estar mostrando para você os detalhes e contando um pouco mais dessa história, a história dos índios daquela região também. Olha que lindo esse arco-íris aí atrás. Então, a história dos índios nessa região também, é uma história muito bonita. A história do próprio Parque Iguaçu, né? Então tem muito, muito conteúdo que nós vamos estar mostrando para vocês. Vamos estar viajando do Paraná e quem sabe até para fora do Paraná ou fora do país
se tivermos oportunidades e anunciantes. Como nós estamos no Parque das Águas, né? Aí também um abraço aí para todo o pessoal da Perfugel Poços Artesianos, que atende o Paraná inteiro, o Brasil inteiro. Precisou e pensou em poços artesianos, lembre-se da Perfugel. Na cidade de Barracão, gente, também é uma tríplice fronteira, aonde nós temos ali a divisa com a Argentina, uma divisa seca que dá para passar de a pé, né? Nós temos a divisa com a Argentina e divisa com o Paraná. Ali tem muitas coisas assim, peculiares. E um pouco da história do Barracão, o que acontece? Quando a gente fala assim, eu vou lá para a cidade de Barracão, o pessoal já logo lembra na aduana, onde a polícia faz ali a vistoria dos ônibus de turismo, que eles chamam Barracão. Não, não é. Barracão é uma cidade bem no cantinho do estado do Paraná, ali na divisa com Santa Catarina e essa divisa seca com a Argentina. Local muito bom para quem gosta de comprar um vinho, tem uma cota, você passa pela aduana, queijos, perfumes, desodorante, né? Tem muita coisa assim que pode ser comprado dentro da lei. Camarão, tem um camarão muito bom ali, né, para o consumo ali, que nem nós ficamos no camping, então eu fui lá, comprei um camarão, comemos um camarão feito no nosso motorhome, e eu tive conversando lá com o secretário de Indústria e Comércio da cidade. Acompanhe aí um pouquinho. Nós estamos aqui no município de Barracão, no estado do Paraná, né? Eu estou aqui com o Vitor, que é secretário de Indústria e Comércio de Barracão, para conversar um pouquinho com ele sobre o que é viver em três fronteiras e como é aqui, né? Se você der um passo para lá, você já está fora do país. Já estou na Argentina, já está na Argentina. Você vê como é que é a diferença, que nem é tanta para quem mora aqui. Para a gente que vem de fora, a gente estranha isso, né? Claudinho, é algo talvez que para muitos é atípico, né? E nós vemos como uma grande vantagem aí. Temos aí 3 fronteiras, na verdade, são 2 países, né? E 3 cidades diferentes, Paraná, Santa Catarina, né? E a Argentina. E nós acabamos aí desfrutando disso, né? Temos aí o nosso vizinho com produtos exclusivos, diferenciados, assim como nós temos outros produtos diferenciados. Então gera um intercâmbio muito grande, uma troca de cultura. Eu sempre faço o convite para as pessoas virem conhecer, um exemplo, a nossa culinária, né? São países aí co-hermanos, né? Mas com costumes bem diferentes. Então, para quem quer buscar uma gastronomia, está aí uma grande oportunidade de apenas você, a poucos passos, estar no país vizinho, né, conhecendo algo diferente, e assim como eles vêm, é uma troca de experiência, de cultura, é algo maravilhoso, sabe? E na questão da indústria, já que é a tua área, hoje o que é o forte de Barracão na parte de indústria? Eu vi muita agricultura, né? O povo daqui ainda segue muito essa tradição. Segue, né? Temos daí desde pequenos a médios produtores agrícolas, mas também temos uma indústria forte, a questão da importação e exportação é muito forte. Fica aí o convite, né, a quem tenha esse interesse. Essas motos barulhentas tem no Brasil inteiro, né? Tem por todo o país, né? Brasil e Argentina. E temos aí vários incentivos fiscais, né? Questão de liberação de aduana também. Inclusive está expandindo a aduana por isso. O crescimento é muito grande. Eu sou suspeito em falar isso, mas os números estão aí, provam a nosso favor. E fica o convite. Eu sempre digo, Claudinho, eu sou testemunha disso. Eu vim de outra cidade para cá, me apaixonei e mudei, né? Construí família, inclusive, aqui. Já estou há 8 anos na fronteira. Hoje, Barracão, quem conhece Barracão vai ver que é um bom lugar para se viver e se investir também. Uma coisa que nós vimos conversando ali, eu tenho uma dúvida, que a gente vê muito filme americano, que a polícia chega aqui, quando chega aqui não pode pegar mais, o cara fica, não pode. Não aqui pode, né? Como é que funciona essa questão da segurança aqui? Ó, eu vou lá para Santa Catarina, eu estou aqui em Santa Catarina, a polícia do Paraná já não... Vamos fazer uma entrevista internacional. Isso, internacional. Então, né? Eu tô aqui na Argentina e você no Brasil. Então. Eu aqui em cima do Paraná e Santa Catarina. Como é que funciona a questão da polícia, que ela pode ultrapassar essas barreiras? Como eu falei, a nossa cidade é muito boa de se viver, tá? É muito tranquila, né? Uma cidade de famílias mesmo, de pessoas trabalhadoras. Graças a Deus é muito tranquila essa questão. Mas existe uma integração das polícias, né? Existe um trabalho cooperativo, onde um colabora com o outro. É claro que existem divisas, mas existe também um CIF que faz uma integração disso e é um bom lugar para se viver. E graças a Deus não temos grandes questões assim com segurança. Então, se o cara vier com malandragem e falar assim, não, eu faço uma cagada ali, corro para lá, ele se ferra do mesmo jeito. Nossa cidade nisso trabalha integrada, né? As forças de inteligência da polícia aí estão fazendo um lindo trabalho na nossa fronteira. Né? Eu me senti muito seguro aqui, né? A gente não vê assim nada que deixa a gente... É uma cidade segura? É segura, é segura. Você pode ver que as pessoas estão aí andando com o telefone na mão, né? Conversando, crianças brincando, temos boas praças, bons parques e com certeza
né, quem vem para cá se sente em casa. Falando em parque, tem um bem perto aqui, né? Temos. Vamos para lá mostrar pro pessoal? Vamos mostrar Então, para eles conhecer. Nós estamos indo, mas não vamos de a pé não, viu? Porque tem que atravessar para atravessar o país, vamos de carro para cá, vem para cá. Já estamos aqui no Lago da Integração, aqui é a divisa, aqui nós estamos no município de Santa Catarina. Agora sim. Lá já é Argentina. Exato. A parte de fiscalização da aduana já é aqui do lado, aqui naquela parte lá onde está aquele telhado mais escuro. E na conversa nossa, nós vínhamos conversando e falou, olha, Claudinho, tem que apresentar a identidade para entrar para lado de lá, documentação do veículo para quem quer entrar com o veículo. Então, minha identidade de quando eu era criança, então é bom para você que vem. Se você quer entrar de carro, tem que apresentar a identidade. Exatamente. Se for para entrar de a pé por aqui, para ir voltar, pode estacionar o carro aqui do lado para fazer umas compras, para conhecer um pouco da... Exato. Aí não precisa de identidade. Claudinho, é uma prática, né, rotineira da fronteira. Nós temos aí um livre acesso, na verdade, uma fronteira seca. Então, muitas pessoas para pequenas compras, né, acabam cruzando a pé. O conselho, claro, que é sempre buscar a aduana, né, fazer a imigração correta, que é o que você estava colocando. A identidade ela deveria ser atualizada a cada 10 anos. Né? E a gente vai esquecendo, né? Porque tem habilitação aqui que vai usando, exato, que serve como documento nacional. No nosso país vale, né, como documento de identificação, porém, para cruzar para a Argentina, para fazer o trâmite de imigração, é obrigatória a identidade ou então o passaporte também com esses 10 anos de atualização da foto. Né? Mas é um trâmite tranquilo, rápido, né? Os dois países falam muito bem as duas línguas, então a cooperação até mesmo dos agentes imigratórios é muito fácil de adentrar, né? Basta estar com o carro no nome e a identidade atualizada. Então tem muita gente que sempre veio comprar os vinhos por causa da questão de vinhos diferenciados, que são rótulos que não tem no Brasil. Exato. Existe uma liberação da aduana para passar com esses vinhos, que pode ser dentro da lei, não é ilegal. Exato. Né? São 18 litros por pessoa, né? 18 garrafas, na verdade, por pessoa. Então, que faz esse número imenso aí de turistas estar vindo aqui, como eu falei, provar da gastronomia, conhecer um pouquinho da cidade, fazer compras, né, no país vizinho. Temos muitos doces na Argentina também, né, diferentes, aí reconhecidos internacionalmente, que vale a pena estar vindo aqui, né, faz um passeio bacana, legal, né, conhece um pouquinho mais da cultura aí dos nossos irmãos, e ainda economiza aí nas compras de casa. A parte também, se me permite, de higiene, perfumaria, também muito compensadora aqui na Argentina. Eu perguntei para vocês em off aqui sobre a questão de alta temporada, porque a maioria dos lugares a gente vai a Gramado, é inverno, alta temporada. Exato. Praia, é verão. Aqui, para quem quer vir visitar aqui, porque a gente não gosta de vir na alta temporada. Aqui é o ano todo. A nossa trifronteira é tão apaixonante que o ano todo tem turistas, realmente por essa questão, né? De outras oportunidades e outros produtos, e segue sempre assim, segue sempre lotado. É claro que final de ano tem um número grande de turistas argentinos, então, que migram para o Brasil, para as praias, e que gostam das nossas praias. E além de chegar no seu destino, uma parte gostosa, é a parte da viagem da estrada. São estradas maravilhosas, tanto quem vem por Coronel Vivida, quanto quem vem lá por Foz do Iguaçu, exato, que vem ali pela cidade do Val Santos, ali, como é que é o nome? Realeza. Né? Quem vem por aquela região. A estrada é uma maravilha, onde a gente vem em contato com a família, onde a gente vem conversando, sim, né? Desliga o celular e vem curtindo. Com, né? Com excelentes pontos para parada, né? Desde para ir usar um banheiro, para restaurante. Então nós estamos aqui muito bem localizados. É como eu falei, quem conhece Barracão está numa rota de integração, né? Muito interessante e com vários atrativos aí para toda a população. Inclusive o pessoal do litoral, quero reforçar, né? Eu sei que seu canal está atingindo aí um grande número de pessoas. O acesso de São Miguel do Oeste, né, até Barracão foi todo remodelado, refeita a estrada e está muito bom agora. Então vamos continuar andando por aí. Eu quero agradecer você, Vitor, muito obrigado. Prazer, né? E sejam sempre bem-vindos e com certeza eu sei que vão retornar. Agora que a gente conheceu, rapaz, fomos muito bem atendidos aqui no camping. Quer ver? Vou mostrar pro pessoal ali. Tive um problema mecânico no meu ônibus e resolveram. Vamos para lá, só para vocês verem como é que foi. Deu um problema no motorhome, a embreagem não quer funcionar. Aí catei nossa caminhonete, que é o carro de apoio. Tô chegando na oficina aqui, ó. Oficina mecânica, vou ver se alguém consegue me ajudar a resolver o problema da nossa embreagem, porque senão vai ficar difícil nós continuar. Nós estamos na cidade de Barracão, né? E aqui estamos na oficina mecânica, que pelo jeito eles mexem com carro a diesel, com caminhão. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu tô na estrada, rapaz, com um motorhome lá, um ônibusão. E eu fui pisar na embreagem do bicho. Esse teca da embreagem. Tá cada vez mais dura, danada.
Você tem alguém que possa dar uma olhadinha pra mim, que possa me ajudar lá? Pode sim. Como é que é teu nome? É Jean. Ó, o Jean. Lá, sim. O nome da oficina como é que é? É Mecânica Diesel Sem Fronteiras. Mecânica Diesel Sem Fronteiras, o Jean. Ele vai lá dar uma olhada, vamos ver se nós resolvemos, porque eu tenho que pegar a estrada daqui a pouco. Vamos resolver. Então, vamos comigo lá? Vamos. Aí, ó, vamos lá, bora. Fomos até o campo onde estava o motorhome, né? Eu já entrou lá embaixo do ônibus e procura e vê o que é. Por quê? Porque o sistema desse ônibus ele é embreagem a ar. E aí lá tá eu, aí pisa e solta e vamos ver o que tá acontecendo. Aí ele me contou um segredo que eu não sabia, que a embreagem a ar também vai óleo. Né? Ali em cima ele tá procurando dentro do motorhome ali é o espaço onde vai, tem um reservatório de óleo. E aí fomos lá para trás procurar onde é que ia parar esse óleo. Claro que eu fico me metendo no meio, mas o mecânico sabe onde é que é. Ele já foi lá, voltou na oficina, buscou uma bombinha, completou o óleo de trás para frente para não ter que sangrar, para não dar ar. Né, tá, ele já trouxe mais um outro parceiro deles e nós estávamos muito bem acomodados em Barracão, ao camping que a gente estava. Como época fora de temporada, só estava o nosso motorhome no camping. Nós estávamos de dono da piscina, dos tanques de peixe, de tudo, não tá que nem rei na cidade de Barracão. Fomos muito bem recebidos, muito bem tratados nessa cidade. Né, o proprietário do camping é uma pessoa muito bacana. Até gravamos ali no espaço dele, onde ele faz os bailes nos fins de semana, com um gaúcho que logo, logo você vai estar vendo aqui no programa Paraná Querido. Né, já está tudo na mão do Adir lá para ele editar esse programa e soltar no ar para vocês. É um programa assim muito diferenciado, feito fora do estúdio da Band. Esse espaço de camping aí fica pertinho da cidade ali de Barracão, pertinho da Argentina. Agora eu vim acertar com o Jean, resolveu. O que foi o problema meu lá? Que eu vi que vocês mexeram lá atrás do motor e foi na frente, agora eu tô em embreagem. O problema, ele tinha um vazamento de líquido na parte hidráulica dele. Daí a gente repôs o líquido e sangrou ele novamente e a embreagem ficou tudo feita. Tá resolvido, agora posso seguir viagem. Pode seguir viagem bem tranquilo. Mecânica? 100%. Mecânica Diesel Sem Fronteiras. Como é que é o nome aqui da endereço? É na BR mesmo? É a BR-163, é aqui a cidade de Barracão, Paraná. Vocês estão no Barracão, aqui atrás já é outra cidade. Rua pra cima, né? Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Então tá aí, ó, tá lá a bandeira do Brasil, bandeira da Argentina, nós estamos bem na divisa, tivemos um problema e foi resolvido. O pessoal que passa de caminhão tudo aqui na frente, quiser parar, a gente viu que tem 100% de confiança na mecânica deles, precisou, pode chegar aqui, que é a indicação nossa do Claudinho Gaúcho na estrada. Obrigadão. Fechou. Valeu, Jean. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tudo bom. Agradecer aí ao Jean, o pessoal, toda a equipe da mecânica que nos atendeu muito bem lá. Tem coisas que incomodam a gente, né? Um problema mecânico na estrada, isso incomoda muito. Os gastos diários da gente, os gastos semanais incomodam muito. Uma das coisas que a gente aprendeu na nossa viagem é o seguinte, conversando com outro pessoal que viaja de motorhome, sabendo um pouco mais sobre esse assunto, é que é importante não viajar com muita água, muita comida, muito peso no motorhome. Por quê? Isso aumenta muito o consumo dele na estrada. Então, quando a gente chega numa cidade, a gente vai lá e compra os produtos que precisa para o consumo diário, compra alguma coisa que possa manter na geladeira, também não mantendo ela muito cheia. E na cidade de Barracão, nós encontramos um local que funciona até 20 e poucas horas da noite. Acompanhe aí. Quando a gente chega numa cidade nova, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É conhecer um mercado. A gente viaja com o motorhome, mas não traz toda a comida de casa, não traz tudo de casa. Nós gostamos de comprar no comércio local. Esse mercado que nós estamos aqui, ó, é o Tri Zero Hora. Né? O Tri Zero Hora ele vai funcionar das 7h30 da manhã até a meia-noite. Então você que estiver vindo aqui pro lado de Barracão, estiver indo naquela placa, vai para Cascavel, Foz do Iguaçu, caminhoneira na BR aqui, ó. Pode parar que nós fomos muito bem atendidos e também você vai ser bem atendido aqui. Então, mais uma dica aí de Claudinho Gaúcho na estrada para você que está acompanhando a gente. E as cataratas nós não podíamos deixar de mostrar aqui para vocês. Uma das maravilhas do mundo. É uma coisa assim, uma imensidão. A gente pela tela da TV, por fotos, a gente não consegue imaginar o quão grande é esse espaço. O quão linda é a natureza nesse local. Tem um local ali onde os pássaros entram em voo rasante, direto na cachoeira, né, atravessando. Até a guia estava explicando pra gente que esses pássaros, as patas deles, os pezinhos deles, né, são de formas diferentes das habituais que a gente conhece dos pássaros. Por isso eles conseguem parar somente nos paredões, onde eles se agarram com os dedinhos superiores, ali, os da frente, nessas cachoeiras. Então, assim, uma coisa maravilhosa conhecer e estar nesse local que são as Cataratas do Iguaçu. E após esse passeio nas Cataratas do Iguaçu, nós fomos fazer o passeio do Macuco Safari. Eu achava que macuco era um tipo diferente de falar macaco, mas não é não. Macuco é um pássaro,
né, que tinha na região, tem ainda na região, bota um ovo bem azulado. Esse passeio então ele conta com guias, onde ele faz um trajeto de carro elétrico até chegar à borda do rio. Lá a gente pega uma embarcação, que é um passeio gostoso. Como eles falam lá, é um passeio 100% molhado, né? 100%, você vai se molhar mesmo. Não tem jeito. Por quê? Porque você vai através do rio, chegando mais próximos às cataratas, para no local ali onde todo mundo tira foto, acha que está tranquilo, que está gostoso, até chegar na melhor parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte é agora ali, onde a água está batendo em cima da gente, onde a gente está entrando. É claro que não é bem embaixo da cachoeira, mas a gente acaba pegando todo aquele vapor forte da cachoeira ali, representa que você está embaixo da queda d'água. Mas eu tenho certeza que não é porque a água vem muito forte ali, né? Então é um passeio gostoso, um passeio que eu aconselho a fazer com a família, a levar uma roupa sobressalente. Quando você retorna aí, né, chegando, você tem um espaço onde você vai poder trocar de roupa, onde você vai poder fazer um lanche, se alimentar, se aquecer novamente e seguir o seu trajeto por Foz do Iguaçu. Né? Nós seguimos por Foz do Iguaçu, mostrar um pouquinho para vocês de como é que é a saída nossa de Foz do Iguaçu. Mas semana que vem tem muita coisa para a gente mostrar para você ainda. Acompanhe a gente também no YouTube, Paraná Querido Band. Né? Entra lá, dá o seu like, aperta o botãozinho lá para acompanhar a gente. Sempre que tiver vídeo novo a gente vai estar postando. Tem o nosso Instagram também, que é o Paraná Querido Band. Entra lá. Nós vamos estar atualizando isso aí diariamente nas nossas viagens, colocando um pouco do que não dá para colocar aqui na TV por causa do tempo, mas vamos estar colocando no nosso Instagram e no nosso YouTube. Valeu, pessoal! Bom domingo a todos. Sábado que vem tem Paraná Querido aqui na Band e no domingo mais um Café com Claudinho Gaúcho especial, Na Estrada com Claudinho Gaúcho. Valeu, bom fim de semana a todos. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois Hoje nós estamos em Curitiba, vamos passear um pouquinho aqui pela Feira do Largo e eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho dos carros da minha época, da época de você que está em casa aí acompanhando, para nós relembrarmos um pouquinho. Então eu vou mostrar para o Toninho. Aqui está uma Mercedes, aqui já é bem mais moderna, mas ali está chegando um SP2. Então, Toninho, esse carro que está chegando ali, pelo meu conhecimento, assim, né? Era um carro que a Volkswagen na época, como não podia trazer veículos importados para o Brasil, então eles fabricavam. Ele é feito na plataforma do Fusca, ele tem um câmbio um pouco mais veloz do que os outros, o câmbio dele era mexido, e aí eles faziam o SP2, que é esse aí. Teve o SP1 também, mas é uma série muito rara, muito difícil de achar. Ó, tá chegando os Fusquinha lá. Você como é daltônico, que ele é quase azul, mas ele é esverdeado, então não precisa dar tapa em mim, né? Atrás um Fusquinha marrom, e vamos andar aqui, eu tava olhando essa relíquia aqui, ó, que é a Kombi. Aí você vai olhar pra mim, Tony, e vai falar assim, pai, mas Kombi nem é relíquia. Mas dá uma olhada de perto nessa Kombi aqui, por quê? As Kombis, quando elas foram lançadas, ela era carro de trabalho. Era carro que o pessoal trabalhava. Então esse aqui deve ter carregado muita verdura aqui dentro, muita fruta, e aí ela exige um trabalho de restauração minucioso para chegar no estado que está essa aqui, que ainda está com a placa branca, daqui placa A, que a gente fala, né, que é placa aqui do Paraná. Não precisa mostrar a placa, não mostra, senão o povo fica... Eu conto, eles têm que acreditar em mim. Né? A placa A e placa branca ainda, mas já caberia uma placa preta. Aqui nós já temos um carro um pouco mais moderno. Aqui do lado nós temos um carro que derrubou um presidente. Antônio, esse carro aqui derrubou um presidente do Brasil. Vem aqui do meu lado aqui para você olhar aqui, dá uma olhada nesse carro aqui, ó. Olha o nome dele aqui, ó. Como é que é o nome dele? Elba. Elba, isso. Há muito tempo atrás, quando o Collor era presidente, ele ganhou um carro desse aqui e acabou tendo o impeachment dele em cima do tal do Jardim da Dinda. E uma Elba dessa aqui entrou na história por causa de ter derrubado um presidente. Você vê como é que era diferente as coisas?
Aqui nós temos um Alfa Romeo, né? Vamos pela frente deles aqui para o povo ver, porque o Alfa Romeo, os detalhes dele são muito bonitos. O painel dele, não sei se consegue ver ali, né? Tem um painel muito bonito e o detalhe do Alfa. O Alfa para a época dele, hoje a Alfa Romeo já é da Fiat, já é de outras empresas, mas era um carro assim, para a época, um carro, sempre foi o Alfa Romeo, um carro de muito luxo. Aqui, o que carregou e transportou muito, né, os produtos da nossa indústria, da agropecuária, que eram as Scanias cara chata, daí tem o Jacaré, que é aquele que tem o bicão. Esse aqui é um Corcel 2, né? O Corcel 2 ele teve a primeira geração, que era o Corcelzinho pequenininho, Corcel 1, vamos ver se a gente acha algum por aqui depois. E o Corcel 2, uma das coisas que tinha de diferente nesse carro era o tamanho da porta dele. Olha o tamanho da porta desse carro em vista dos outros. Era um baita de um portão, né? Do lado aqui nós temos um Citroën. Vi muitas histórias já comentando sobre o Citroën, que eles davam um carro para quem conseguisse capotar o Citroën. Por quê? Porque o Citroën, a dinâmica dele, o desenho dele, fazia com que ele não capotasse. Então nas corridas de veículos e tudo, ele era muito utilizado, né, nas corridas de terra, porque ele não capotava. Ali tem um Fusquinha já com teto conversível, né, com teto solar, manobrando. Aqui do lado uma picape, já é um SUV, isso, um SUV de antigamente, que eram as Rural da Willys. Até 1976 era a Willys que produzia, em 76 já a Ford comprou a Rural, a plataforma, né? E daí começou a vir com o motor Ford, que eram os mesmos motores que vinham no Maverick, na F100. Mas até 1976 ela vinha até com 2 carburadores, é um carro 2 portas, antigamente não se gostava muito de carro 4 portas. Era 2 portas, né, com o porta-mala, e era chamada Rural. O pessoal viajava muito, as primeiras assim, viagens em família, levava colchão, levava tudo aqui nesse tipo de veículo. 4x4, essa aqui é uma 4x2, a 4x4 a gente vê que ela tem mais uma bolota aqui na frente, que é onde engatava o 4x4. Uma outra curiosidade que eu esqueci no Citroën, a porta dele aqui, ó, você pode ver que ele abre ao contrário. Isso mesmo, é a tal porta suicida. O pessoal gostava, porque quando uma mulher ia entrar no carro, eles viam a canela dela, viam... Outra coisa do mercado automotivo brasileiro aqui, ó, são as Pumas. Né? As Pumas, elas são feitas em fibra, em cima da plataforma do Volkswagen, do Fusca, né? da variante, da TL. Depois de um certo tempo, a Puma começou a desenvolver veículos em cima da plataforma do Opala também, né? Que ela criou a Puma GTB, que era 6 cilindros. Mas como nós não podíamos importar o carro com facilidade, era só as embaixadas que conseguiam trazer carro. Então, aqui no Brasil era fabricada a Puma, a Gurgel, entre outros carros que eram nossos carros nacionais, que depois de 1990 e alguma coisa ali, começou a vir os importados e acabou com o nosso mercado nacional. O grande luxo nosso está aqui, né, que é o Opala. Esse aqui já era 4 portas, não era um carro bom de venda, até tinha uma brincadeira, quando falava, 4 portas ele tem mais saída de dentro dele, porque quando a pessoa pegava numa loja um 4 portas era mais difícil de vender. Aqui um outro exemplar da Puma conversível. Aqui nós temos um Ford, o pessoal fala muito, Chevroletzão, não, esse aqui é um Ford, né? Não vou saber o modelo, porque dele já é anterior a meus conhecimentos, né? Mas é um Fordão, e olha o tamanho que eram esses carros. Eles eram feitos em plataforma de caminhonete, né? Não eram carros feitos compacto como existe hoje. Alguns modelos aqui no porta-mala, ele tinha o banco da sogra, né? Então você vê muito em filmes aberto o porta-mala. Esse aqui não é o caso, mas era um carro muito espaçoso. Esse é o carro da intriga. Esse aqui é o carro que a molecada vê e sai no chute, do tal do Fusca Azul. Então esse aqui é até meio perigoso a gente ficar andando com ele na rua. Aqui do lado nós temos um outro Citroën, né? Lá um Jaguar, que já é bem mais moderno. Aqui uma relíquia da Mercedes-Benz, que a grande maioria desses carros da Mercedes foram importados na época para o Brasil pelas embaixadas. Esse aqui ele tem um adesivo lá atrás, 1959, deve ser o ano dele, né? Interior todo em couro, ele já tinha umas tecnologias diferenciadas ali dentro dele já, como o sistema do câmbio em cima, o banco para namorar, que cabia 3 pessoas, entre outros detalhes de luxo já para a época. Esse aqui não tem vidro elétrico, mas já tem alguns modelos que já saíram com vidro elétrico, nesses modelos que vinham importados para o Brasil. Lá nós temos mais alguns Fuscas aqui o grande carro de luxo,
Olha o tamanho desse carro aqui. A gente hoje que fala de HB20, de carros compactos para 5 pessoas, ele era um carro para 6 passageiros. O porta-mala para 3, 4 corpos. Não, brincadeira, acho que o porta-mala era bem grandão. Motor, normalmente, era um V8 que equipava esses carros aqui. Esse é um Galaxy 500. Esse ele já transportou muita gente. E viu que tem ar-condicionado dentro, tem tudo, né? Aqui nós temos um outro que faz parte da história do automobilismo nacional, que é o MP Laffer. Também na plataforma do Volkswagen. Feito todo em fibra. O painel dele é feito em madeira. Olha o painel desse carro, os detalhes do painel desse carro. É o painel no meio, no centro, ali tem um detalhe em madeira também, né? Todo detalhado, e era o carro da alta sociedade do nosso Brasil aqui, porque nós não tínhamos mais opções de veículos nacionais. Aqui nós temos um Opel conversível, né, com o porta-malas aqui atrás, que era uma mala, né? Então esse veículo está em perfeito estado, tá? Por isso a placa preta. Os cardanzinhos nas rodas dele, muito diferenciado, assim, muito detalhe das rodas dele. Então o Opel também era um veículo com o motor dele aqui na dianteira, você tem que abrir ele aqui para mexer no motor. Normalmente as velas eram em cima, não vão incomodar os proprietários dos veículos para estar mostrando para gente. Mas isso é um pouquinho do que você encontra aqui na feira do Largo da Ordem. E aqui é o passeio de domingo do curitibano.